Muito bem. Para nós tem sido um prazer estar aqui pela primeira vez, conhecer os irmãos que nós não conhecíamos ainda, poder ver o trabalho do Senhor nessa região, conhecer também as histórias, ouvir os irmãos falando sobre como tem sido as lutas do Evangelho nessa região. Então, muito obrigado pelo privilégio que os irmãos nos deram de estar aqui, conhecer a igreja e conhecer outros irmãos também, e rever alguns que a gente já conhecia. Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E vamos ler agora o verso 28. O apóstolo Paulo passou em Mileto, próximo a Éfeso, e quis conversar com os presbíteros da igreja naquela localidade. E as palavras que vamos ler são palavras ditas aos presbíteros da igreja em Éfeso. No verso 28, ele diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Por enquanto é só esse versículo para nós iniciarmos as nossas meditações e concluirmos também os pensamentos dessa ocasião. Essa palavra tem sido muito repetida, Quantas pregações, quantas meditações têm sido feitas em relação a essa ordem que o apóstolo Paulo transmite aos presbíteros da igreja ali em Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A responsabilidade dos presbíteros numa igreja local é muito pesada, muito difícil. É serviço constante, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. A vida toda dos presbíteros será dedicada a cuidar do rebanho do Senhor em uma localidade. E a expressão que nós vemos no verso 28 é: atendei por todo o rebanho. Eu pulei de propósito uma expressão aqui. A responsabilidade dos presbíteros é atender por todo o rebanho. Muitas vezes nós somos tentados a cuidar apenas de uma parte do rebanho local. Existem algumas ovelhas no rebanho local que é bem mais fácil de cuidar, muito mais fácil. E se deixasse por nossa conta, a gente cuidaria somente daquelas ovelhinhas boas, Aquelas mais produtivas, Aquelas mais carinhosas. Mas a responsabilidade que o Senhor coloca sobre os ombros dos presbíteros de uma igreja é cuidar de todo o rebanho do Senhor. Isso inclui o mais novinho convertido, o mais velho convertido, que já está na idade avançada, sem limitado os seus movimentos, limitado na sua mente, precisa ser pastoreado. Aquele irmão que se converteu, graças a Deus, foi salvo, perdoado pelo Senhor, mas não desenvolveu e tem dado bastante trabalho para a igreja, tem trazido muita tristeza, tem às vezes irritado muita gente na igreja. Esse irmão também precisa ser pastoreado. Aquela família que de vez em quando está em conflito, e conflito que eles mesmos criam dentro deles, dentro da família, também precisa ser pastoreado. Aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que está sempre com dúvidas, aí soluciona a dúvida, vem a paz, depois vem a mesma dúvida, também precisa ser pastoreado. Então, há uma variedade de necessidades e de serviço que os presbíteros vão ter sempre diante deles. Pastorear todo o rebanho do Senhor numa localidade. Quem é suficiente para isso? Quem seria suficiente, capaz, para cuidar de todo um rebanho de Deus numa localidade? Seja uma igreja menor, 20 pessoas, 30, 40, ou maior, 80, 100, passando disso, quem seria capaz de cuidar de um rebanho do Senhor? Então, um homem, por mais qualificado, por mais sábio, por mais paciente, por mais
dotado de dons, um homem jamais será capaz de cuidar de um rebanho do Senhor. É por isso que o modelo denominacional não está correto. A palavra de Deus exige que sempre um plural de presbíteros possa pastorear uma igreja, porque sendo vários presbíteros, as diversas necessidades serão compartilhadas, e sempre em coletividade sairá uma palavra mais amadurecida, mais equilibrada, e assim o rebanho do Senhor poderá ser pastoreado, recebendo as diversas carências, recebendo as diversas necessidades, suprindo as suas carências por um grupo de irmãos reconhecidos como presbíteros da igreja, aqueles que vão pastorear esse rebanho. Mas, como eu pulei aqui uma partezinha do verso 28, o verso 28 não diz assim: atendei por todo o rebanho do Senhor. O versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Então parece-nos que tem dois grupos a serem pastoreados aqui. Todo o rebanho precisa ser pastoreado, mas antes de todo o rebanho ser pastoreado, há um grupo menor para ser pastoreado. Atendei por vós e por todo o rebanho. Então, esse pequeno grupo, em cada igreja, talvez o número vai ser diferente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo do tamanho da igreja, de acordo com o que o Senhor levanta, será um grupo de presbíteros numa igreja local. Esse grupo precisa ser pastoreado. Para que esse grupo, sendo bem pastoreado, possa pastorear todo o rebanho. Somente se eles forem pastoreados, eles poderão pastorear todo o rebanho, suprindo as necessidades de todo o rebanho. Quem já fez viagens aéreas, tem que ficar ouvindo aquela repetição lá dos tripulantes, toda vez que vai começar um voo. Se houver qualquer problema, máscaras de oxigênio cairão do teto. Primeira dica: coloque primeiro em você, e depois ajude a pessoa que está do lado. A tentação, às vezes, de tentar ajudar a pessoa, e a pessoa sem oxigênio desmaia e não consegue ajudar o outro. Os presbíteros também precisam praticar isso. Antes de colocar a máscara nos outros, no rebanho, coloque em si mesmo. Cuide de si mesmo primeiro, ou, como eu prefiro considerar aqui, Paulo não está dizendo especificamente a um presbítero: cuida da sua vida. Ele está dizendo ao grupo de presbíteros: cuidai de vós mesmos, pastoreiem vocês mesmos, cuidem de vocês primeiro, para que vocês possam cuidar de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos. Então, presbíteros não são super-homens, presbíteros não são super-crentes, presbíteros não são os mais espirituais da igreja. Presbíteros são homens, nem menos do que isso, nem mais do que isso. Sendo homens, eles estão sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades, às mesmas limitações que todo o rebanho. Então, quantas vezes nós somos levados a pensar que os presbíteros da igreja são gente que a gente pode lançar tudo sobre os ombros deles, que eles vão dar conta, porque eles são super homens, eles são super crentes, eles são especiais no meio dos crentes. Deus dotou esses homens de um poder sobrenatural que nenhum outro tem, e que então pode lançar todos os problemas nos ombros deles, que eles se viram, eles conseguem se livrar disso rapidamente com poder. Não, os presbíteros são homens, são pecadores também, que foram salvos, precisam da graça de Deus, precisaram da graça de Deus para serem salvos, estão precisando da graça de Deus para serem educados, e eles precisam ser assim compreendidos, como homens, sujeitos a falhar. Por isso, um grupo, por isso um plural de presbíteros, para que um possa vigiar o outro, para que um possa ajudar o outro, e assim estarem juntos para pastorear uma igreja do Senhor. Então, presbíteros, eles vão estar sempre, quase sempre, lidando com problemas, problemas diversos. Há uma lista imensa de problemas que os presbíteros poderão apontar, os problemas que eles já enfrentaram durante a vida. Problemas diversos, não vamos gastar tempo com isso aqui agora,
mas problemas diversos, coisas que a gente nem imagina que a gente vai se deparar com aquilo. Vamos nos deparar. E os presbíteros, eles estão sempre se deparando com esses conflitos, com essas dificuldades, e não somente se deparando, eles têm que dar a solução, eles têm que dar uma palavra, eles têm que dar uma orientação, como que enfrenta isso, como que vence isso, como que vai tratar essa questão. Então eles são procurados, os problemas vêm, eles veem os problemas, e eles têm que dar uma palavra, uma solução, uma saída para aquela questão, para proteger todo o rebanho, proteger aquela pessoa, aquela família, proteger toda a igreja. Muito bem, os presbíteros estão fazendo isso, e vão fazer isso. Mas e quando o presbítero tem problemas? Quando ele tem questões? Quando ele tem carências? Quando ele está em dificuldade? Quando ele está em angústia? Quando ele está em perplexidade? Quando ele está deprimido? Quando ele está em fraqueza? Quem que ele vai procurar? O rebanho está com essas dificuldades, todo mundo sabe. Vamos procurar o irmão, os irmãos. Procuram, talvez saia a solução, venha alívio. Mas o presbítero também tem problemas, como todos os outros. Os outros se escoram nos presbíteros e se aliviam. Os presbíteros têm os problemas dos outros, eles têm que dar solução para os outros. Além disso, ele tem os seus próprios problemas. Como é que ele vai aguentar isso? Como é que um irmão presbítero, outro irmão presbítero, tem que suportar os problemas de toda a igreja? E junto com isso, ele tem que conviver com seus problemas, com seus conflitos, com as suas dificuldades. E quem ele vai procurar? Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está procurando orientar aqueles irmãos. Atendei por vós e por todo o rebanho. Então, os presbíteros também precisam ser pastoreados. E é claro que todos nós temos um pastor. O Senhor Jesus Cristo é o pastor da igreja. E os presbíteros têm Jesus Cristo como seu pastor. Mas será que, de vez em quando, um presbítero não precisa ter do seu lado um companheiro ou dois companheiros para confessar as suas dificuldades, para confessar a sua falta de solução de um problema, para transmitir para o seu companheiro, para os seus companheiros de presbitério, um conflito que ele tem na sua mente, e que ele não deveria transmitir isso para o rebanho, porque talvez pessoas mais fracas não iriam entender isso? É claro que os presbíteros precisam disso. Eles precisarão ter amigos do lado, presbíteros amigos do seu lado, que estejam com ele, talvez semanalmente, mensalmente, com frequência, e que ele seja amigo desses presbíteros, para que eles possam compartilhar dificuldades, fraquezas e quem sabe até pecados, porque presbítero também peca e precisa resolver os seus pecados. Então eu creio que Paulo, ele está falando sobre isso. Irmãos, atendei por vós e por todo o rebanho. Antes de atender pelo rebanho, cuidem de vocês, que vocês se fortaleçam juntos, que vocês orem juntos, que vocês estejam juntos, que vocês se alegrem juntos, que vocês chorem juntos, que vocês fortaleçam as suas convicções juntos, que vocês resolvam as suas questões juntos. Um presbítero tem uma pequena diferença de compreensão de uma coisa, de uma doutrina, e esse outro irmão também tem uma pequena diferença para cá. Com quem que eles vão resolver? Eles vão resolver juntos. E eles precisam ser abertos, eles precisam ser amigos, e eles precisam respeitar uns aos outros, e eles precisam compreender que essas pequenas diferenças haverá entre um grupo de presbíteros, e que juntos eles vão resolver essas questões. Às vezes, já houve ocasiões que a gente esteve em alguma localidade, percebendo as dificuldades dos irmãos, e a gente foi sugerir, para um dos irmãos que participava da liderança, dizendo: irmãos, proponha para os irmãos se reunir toda semana para conversar e orar juntos sobre essas questões. Os presbíteros, os irmãos mais à frente que trabalham na igreja, proponha, quem sabe, reunir para vocês serem amigos e compartilhar essas dificuldades.
E aquele irmão disse, isso não funciona. Isso não funciona não. Aí começa a chegar muitas ideias. É como se não pudesse enfrentar as ideias. É como se não tivesse convicção. Então é melhor abafar as ideias e manter a coisa dura, inflexível. Os presbíteros precisam também de ajuda. E quem vai ajudar os presbíteros? Os próprios presbíteros. É um pequeno grupo que vai pastorear eles mesmos, fortalecendo, ajudando, compreendendo, condescendendo, orientando, consolando, orando juntos, para que o grupo de presbíteros possa estar capaz de ajudar os outros, todo o rebanho ser ajudado por aquele grupo de presbíteros. Então aquela passagem de 1 Pedro, capítulo 3, que nós temos enfatizado bastante aqui, quando Pedro diz, irmãos, sejam fraternalmente amigos, se aplica também ao grupo, ao número de presbíteros de uma igreja local, que esses irmãos sejam muito amigos. É claro que haverá divergências às vezes e momentos de tensão entre eles, é impossível não ter isso, mas isso não significa que eles não possam ser amigos e desenvolver amizade, respeito e trabalharem juntos. Isso vai ser percebido pela igreja, os membros da igreja vão perceber, os nossos presbíteros, eles são amigos, eles estão sempre juntos, eles estão orando por nós, eles estão sempre conversando, podemos ficar tranquilos, porque eles estão cuidando de nós. A gente ficou sabendo uma vez de uma igreja, eu nem sei se essa igreja está correta em fazer isso, mas eu achei interessante a ideia, de uma igreja reconhecendo o trabalho que os presbíteros tinham com eles. Anualmente, essa igreja promovia 1 ou 2 dias de descanso para os presbíteros. Levava eles para um lugar, e esses presbíteros ficavam lá 1, 2, 3 dias, descansando e conversando e fortalecendo a amizade juntos, descontraindo um pouco, para que pudessem voltar e continuar o seu serviço de pastorear a igreja. O Senhor Jesus Cristo, um dia ele falou para os discípulos, ele reconhecia isso com seus discípulos. O Senhor Jesus disse, Marcos capítulo 6, verso 31, ele diz para os seus discípulos, vinde à parte, repousar um pouco. Vinde à parte, repousar um pouco. E alguém poderia ter dito, Senhor, vamos perder tempo não, Senhor. Olha o tanto de gente que tem para evangelizar. Olha, nós estamos aqui, começando aqui, nós vamos ter que ganhar o mundo inteiro. Tem muito serviço, não dá para descansar. Mas quem disse aqui é o Senhor, é o pastor da igreja, é o cabeça da igreja. Ele disse, vem para cá, vocês precisam descansar um pouco. Eu conheço as fraquezas suas, as necessidades suas, conheço as limitações que vocês têm. Venham para cá comigo, venham repousar um pouco. Imaginemos o poder espiritual, a autoridade espiritual de um grupo de presbíteros, seja 2, 3, 4, 5, 6, seja quantos forem. Se esses presbíteros estão sempre presentes, estão sempre juntos, estão sempre orando, sempre conversando diante do Senhor, o poder, a autoridade desses irmãos no serviço do Senhor. Eu nunca vou me esquecer da experiência do nosso irmão que partiu há poucos dias, nosso irmão Theodore Halley. Ele conta a sua experiência de conversão. Adquiriu câncer, depois de um acidente, quebrou todo, ficou no hospital 1 ano e 6 meses. E durante esse tempo ele se converteu ao Senhor, foi salvo pela graça de Deus. E nesse tempo ele adquiriu câncer nos ossos. E a equipe médica muito preocupada com o seu câncer. E durante esse tempo ele está ali lendo a Bíblia, 1 ano e meio no hospital. E ele leu Tiago capítulo 5. Vamos ler esse texto? Tiago capítulo 5. Carta de Tiago capítulo 5. Versículo 13 em diante. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, esse texto tão conhecido estava sendo lido pelo nosso irmão, internado naquele hospital, com câncer nos ossos. E ele disse, eu acho que eu preciso chamar os presbíteros para orar por mim. E ele fez isso, ele mandou chamar os presbíteros da igreja. E parece que foi 2 ou 3 irmãos lá, no hospital. Chegando lá, ele disse para os irmãos, olha, eu estava lendo esse texto, então eu achei por bem chamar os irmãos para orar por mim, pelo meu caso. E eu queria que os irmãos orassem por mim. Estou com câncer. Vou morrer. Não disse essa palavra, mas era realmente a sua expectativa. Houve um momento de silêncio, meio constrangedor, os 3 presbíteros ali. Antes da oração, um irmão virou para o outro, um presbítero virou para o outro e disse, irmão, antes da gente orar, me perdoe. Eu queria pedir perdão ao irmão, nós falhamos, eu falhei com o irmão, eu queria que o irmão me perdoasse antes da gente orar. Parece que o outro também, antes da oração, disse a mesma coisa, e houve perdão mútuo, e então eles se sentiram livres para orar juntos. E eles oraram pelo irmão Teodoro, e o irmão Teodoro foi curado. A equipe médica, depois de algum tempo, reuniu com ele e disse, olha, nós vamos chamar os estudantes de medicina, levaram ele na maca para uma sala grande, e a equipe médica está explicando para os alunos de medicina o que havia acontecido, dizendo, olha, não temos como explicar isso aqui, olha os exames, olha tudo, não temos como explicar. E o irmão Teodoro queria falar, ele disse, fica quieto. O médico sabia o que ele iria falar, e não permitiu que ele falasse. Mas essa experiência ficou na minha mente. Esse irmão foi curado de um câncer, saiu do hospital, saiu do seu país, veio para o Brasil, passou mais de 50 anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho aqui, ajudando as igrejas e vendo almas sendo salvas pelo seu ministério, até agora há pouco tempo, quando partiu para o Senhor. 3 presbíteros que confessaram uns aos outros os seus pecados e reconciliaram a sua amizade, a sua liberdade, e agora oram ao Senhor, e o Senhor prontamente atende. Prontamente atende. Diz o versículo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E essa palavra está aqui nesse contexto de confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, né? Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Então, nesse contexto, achei interessante a gente acrescentar esse detalhe a esse assunto que nós estamos procurando transmitir, da necessidade dos presbíteros serem amigos, serem próximos e compartilharem as suas fraquezas, as suas necessidades, ajudarem uns aos outros, se fortalecerem juntos, para que também as suas orações possam ser prontamente atendidas. Então, continuando a pensar sobre isso, o apóstolo Paulo está dizendo para os presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho do Senhor. Eu perdi minha anotação, aqui, mas vamos continuar. Tendo considerado essa necessidade dos presbíteros serem próximos e serem amigos e ajudarem uns aos outros, pensemos no efeito disso numa igreja. Os problemas continuarão sendo levantados, os problemas continuarão sendo trazidos, e esses problemas estarão sendo solucionados pela graça de Deus, com o poder do Senhor atuando sobre a vida desses irmãos. Então, voltando para o versículo 28, de Atos capítulo 20. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo esteve entre esses irmãos no início, ele pregou o evangelho. Certamente muitos desses presbíteros se converteram através do ministério
do apóstolo Paulo. Ele tem liberdade para falar com eles. Lembrar esses irmãos do serviço que eles foram testemunhos do serviço do apóstolo Paulo junto com eles. E o que Paulo lembrou a esses presbíteros? Vocês se lembram de que com lágrimas nós admoestamos cada um? Vocês se lembram que eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus? Vocês se lembram que publicamente e de casa em casa eu pude testemunhar dessas coisas? Certamente esses irmãos presbíteros se lembravam de tudo isso. E não é certo que esses irmãos estavam já inclinados a imitar o apóstolo Paulo? Então, voltando àquilo que nós falamos no início, o trabalho de visitação de casa em casa, conhecer as ovelhas, conhecer as necessidades das ovelhas, para que possamos assim melhor saber o que é que essas ovelhas precisam, o que é que esse rebanho precisa, como que eu devo pregar para elas, como que elas estão mais aptas para receber o que eu vou transmitir. Então, certamente esses presbíteros receberam do apóstolo Paulo essas orientações e estavam lembrando de tudo isso que o apóstolo Paulo fez entre eles. Agora, eu queria ler também um texto em Zacarias. Eu quero voltar mais uma vez lá naquele texto de Zacarias e continuar aquela leitura que nós havíamos feito inicialmente. Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11. Nós havíamos lido do verso 4 até o verso 7, onde aquele pastor tomou duas varas, a vara da graça, a vara da união, e apacentou as ovelhas. Agora o verso 8 em diante, nós temos uma outra situação. Verso 8 diz assim: dei cabo dos 3 pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. E continua, mas não nos interessa por enquanto. Nos interessa apenas o verso 8 e 9. Olha a situação retratada aqui. Mais uma vez a gente vai tirar isso aqui do contexto profético e tentando fazer uma aplicação para o nosso assunto. Olha a situação que esse pastor de ovelhas chegou. Esse rebanho chegou com seu pastor e o pastor com suas ovelhas. Ele diz no verso 8: perdi a paciência com as ovelhas. E também elas estavam cansadas de mim. Irmãos, aqui nós temos vamos dizer, um estado de exceção, né? É uma coisa que é exceção, não é a regra. Mas quantas vezes na vida de uma igreja local é justamente essa situação que está vigorando numa igreja local, numa igreja de Deus? Os pastores já não aguentam mais as ovelhas. E eles vão dizer: eu não tenho mais paciência com as ovelhas. E a gente vai ouvir a igreja. E a igreja vai dizer: estamos cansados desses pastores aqui. Não aguentamos mais. É uma realidade. É triste dizer isso, mas é uma realidade, não em todas, graças a Deus, mas em algumas fases, às vezes, da vida da igreja. A igreja passa por uma fase assim, às vezes. Os pastores estão já impacientes, desgastados pelo tanto de trabalho, pelo tanto de problemas que vão sendo levantados. E esses problemas não são solucionados, eles vão se avolumando, e os pastores se cansam. Eles são humanos, eles são homens, eles vão se cansar. Isso nos faz lembrar de Jetro, sogro de Moisés, que resolveu visitar o acampamento de Israel. E lá está visitando o acampamento de Israel, vendo aquela multidão de gente, e Moisés se colocava lá, desde a manhã do dia até o romper do dia, e o povo vinha a ele, e depois Jetro vai perguntar: mas que é isso que você está fazendo? Que prática é essa? E Moisés vai dizer para o seu sogro: é porque o povo vem a mim, trazendo os seus problemas, suas queixas, suas cargas, e eu tenho que dar solução para eles. E Jetro disse para ele:
certamente desfalecerás, e o povo também se cansará de ti. A mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Um líder estressado, um líder esgotado, física, emocionalmente, espiritualmente, não consegue mais dar solução para os problemas. Tantos problemas tem. E um rebanho que já se cansou também, já se esgotou também com os seus pastores. Então essa é uma situação extrema, é uma situação que algumas igrejas poderão um dia experimentar, se talvez não estejam experimentando já. E é muito desagradável esse tempo. As reuniões se tornam desagradáveis, não agradáveis. E a vida dos membros dessa igreja, ambos, os líderes estressados de um lado e membros cansados de outro, e não é realmente uma coisa muito agradável, não é nada agradável experimentar isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, né, ele vai dizer para os irmãos da Galácia, aquelas igrejas da Galácia, estavam numa situação, né, como até o irmão estava dizendo no intervalo, né, deixaram a vara da graça, a graça que os salvou ficou lá num canto, e eles pegaram a vara da lei de novo, trazendo os irmãos novamente para a lei, para o legalismo, cansando os irmãos, esgotando os irmãos. E agora Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5, verso 15: vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa para as igrejas da Galácia. Vocês estão se mordendo, vocês estão devorando uns aos outros. Cuidado que vocês não se destruam mutuamente. Era a situação trágica das igrejas da Galácia. Crentes nervosos, irritados, uns com os outros, mordendo e devorando uns aos outros, com o risco de destruírem as igrejas naquela região. Quais são os motivos que podem levar a esse assunto? Então, talvez de maneira preventiva a gente precisa saber, né, quais são os motivos que podem levar a igreja a entrar numa situação dessa. Então, um dos motivos é quando os líderes da igreja, quando os presbíteros da igreja são reconhecidos pela igreja como para-raios. Os nossos presbíteros são os para-raios da igreja. Então, toda explosão que vier, nós lança sobre eles. Todo problema que vier, joga sobre eles. Toda dificuldade que vier, joga sobre eles. Todo escândalo que estourar lá fora, culpados são eles, os presbíteros. E esses raios vão sendo lançados sobre os presbíteros. Os presbíteros são os para-raios da igreja. As dificuldades todas caem sobre eles, eles são responsáveis e eles são culpados de tudo. Irmãos, os presbíteros não vão aguentar isso. Eles não são para-raios. Eles são servos do Senhor, eles são irmãos em Cristo, e eles não são capazes de suportar serem tratados assim. Todos os problemas de todo mundo lançados nas costas dos presbíteros, que eles se virem, eles que têm que resolver isso aí. Qualquer pequeno problema que acontece com os irmãos, já lançam, não está resolvendo, olha, cadê os presbíteros? Cadê os presbíteros para resolver isso? Cadê? Né? Então, toda a culpa é lançada sobre os presbíteros, e eles não vão aguentar isso, eles vão se cansar, e talvez vão adoecer fisicamente, emocionalmente, porque é muito pesado serem os culpados de tudo que acontece na vida de uma igreja. Ou talvez, um outro motivo é quando os presbíteros são considerados os polícia da igreja, né? Muitas vezes os presbíteros são vistos assim. Está todo mundo conversando alegremente, daí a pouco chega um presbítero, chegou a polícia, né? Eu lembro de uma vez que eu marquei uma visitinha rápida, mas eu resolvi marcar antes, né? Falei com o casal, dá um pulinho aí na sua casa amanhã, tem jeito? Tem. Aí passou o dia, aquela noite, passou outro dia, chegou de noite, eu cheguei lá. O clima estava pesado, o casal tenso, percebi aquilo, eu falei, o que está acontecendo? Deve ter problema pesado aí e tal. E aí eu fui conversando, descontraindo, fomos lá ver a casa, tal, e outras coisas e tal, e eles esperando eu abrir a Bíblia. Eu não abri a Bíblia. E nós fomos conversando até o fim da reunião, até o fim da visita, e aí eles foram se aliviando. Que coisa desagradável. Eu sou um irmão. E eu queria ter sido recebido como irmão, não como polícia. Não como alguém que foi lá para condenar eles em alguma coisa. Não como um detetive que foi lá para vigiar, para fazer investigação.
Eu queria ter sido recebido como irmão. E muitas vezes os presbíteros não são recebidos assim, como irmãos em Cristo, que têm carências, que precisam ouvir também, que precisam de amizade. Então, quando os líderes, os presbíteros da igreja, são reconhecidos como os para-raios, são tratados como polícia, esses irmãos não vão aguentar muito tempo. E quem vai sofrer é a igreja, porque a igreja precisa do trabalho deles, e precisa desses irmãos com saúde, e precisa desses irmãos alegres, felizes, para servir, para trabalhar e beneficiar toda a igreja. Pensando na figura que o Senhor Jesus Cristo, que Deus, e o Senhor Jesus usou para nos ilustrar, nos comparar. Nós somos rebanho e somos conduzidos por pastores, Então, pastores de ovelhas, Quando o pastor leva o seu rebanho lá para as pastagens e cuida, e ele dedica a sua vida a pastorear ovelhas, ele vai subir para as montanhas, ele vai passar a noite lá nas montanhas, ele vai precisar se proteger do frio intenso, especialmente naquelas regiões lá do Oriente, o frio intenso da noite. O que vai aquecer o pastor? É a lã das ovelhas. É a lã retirada das ovelhas que vai aquecer o pastor, proteger o pastor. Ele vai precisar se alimentar. E o que vai revigorar a força do pastor lá na montanha? É o leite das ovelhas. Então o pastor, ele faz o serviço e faz por amor. Ele ama as ovelhas. E ele quer ver o rebanho se multiplicando e produzindo lucro para ele ou para o seu senhor. Mas ele precisa da lã. E a lã é recebida das ovelhas. Ele precisa do leite. E o leite vem das ovelhas. Pensando nos irmãos que pastoreiam a igreja, o que esses irmãos estão recebendo? O que a igreja fornece para esses irmãos? Qual é o tipo de lã que a igreja está fornecendo para os irmãos presbíteros, para que eles possam se aquecer, às vezes na sua vida fria, nas dificuldades que ele enfrenta? O que a igreja está oferecendo para o presbitério, para os presbíteros? Qual é o tipo de alimento para revigorar as forças dos presbíteros que a igreja está oferecendo? Qual é o tipo de leite que os presbíteros estão recebendo constantemente? 1 Timóteo capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. O apóstolo Paulo orienta em relação aos presbíteros. Ele diz no verso 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E ele cita no verso 18 a ilustração disso, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. Quando o boi está trabalhando ali sobre o trigo, não amordaças o boi. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Mas especialmente o verso 17, Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Quem? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E a palavra se afadigam aqui, ela tem uma raiz em angústia, alguém que se angustia na palavra. Alguém que se esforça ao limite, ao máximo na palavra. Aquele que se entrega realmente aos problemas, às carências, às necessidades da igreja e trabalha arduamente para suprir essas carências da igreja. Esses irmãos são merecedores, diz aqui, de dobrados honorários. O que é isso? A igreja deve entender, esse irmão, ele se dedica tanto à igreja, que ele tem a sua profissão, tem o seu trabalho, mas ele está sofrendo prejuízo no trabalho porque ele tem que dedicar muito tempo à igreja. Vamos pensar em alguém que talvez tenha que sair de casa para buscar sustento, talvez alguém que trabalha em obra, em construção, e ele precisa trabalhar dia a dia, e durante uma semana, às vezes ele vai trabalhar 3 dias, ele tem que ficar 2, dedicando-se mais àquilo que ele vai ajudar a igreja. Esse homem vai ter recursos bem menores, por causa da sua dedicação ao serviço do Senhor. Esse irmão é digno de receber da igreja ajuda financeira,
para suprir as suas necessidades. Ele está trabalhando para o Senhor, cuidando da vida dos outros, deixando de cuidar da dele e da família dele. Ele é digno de receber a ajuda da igreja. Não se fala aqui em carteira assinada, salário específico, não, mas que a igreja contribua com esse irmão. Ele é digno disso. A igreja deve olhar para esse irmão dizendo, ele precisa ser ajudado por nós. Ele nos ajuda tanto. É muito peso que ele está carregando. Vamos ajudar aquele irmão. É isso que Paulo está passando a Timóteo aqui. Não todos, né? Parece que Paulo está especificando, olha, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Está falando daqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então pode ser que haja um grupo de presbíteros, mas talvez alguém desses presbíteros é alguém que se dedica mais, não que ele quer aparecer mais que os outros, mas por causa talvez do dom que recebeu, ele vai ter um tempo maior com esses irmãos, com a igreja, e a igreja deveria olhar com outros olhos para esse irmão e ajudá-lo a socorrer também nas suas necessidades. Um outro texto, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. E o verso 17. O escritor aos Hebreus diz assim, mesmo assunto que estamos tratando: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a orientação para a igreja, em olhar para os seus guias, para aqueles que lideram a igreja, aqueles que pastoreiam, que admoestam a igreja. Esses irmãos, eles devem fazer esse serviço com alegria e não gemendo. O que é isso? Muitos irmãos, em várias igrejas, estão lutando, se desgastando, mas fazendo um serviço muito pesado e angustiante, porque a igreja não tem essa visão de ajudar os seus presbíteros. E ao invés de tentar aliviar o pesado serviço desses presbíteros, eles jogam mais peso sobre os seus ombros. E esses irmãos estão carregando um fardo quase que insuportável, dia a dia, e cada vez aumentando mais. E o escritor aos Hebreus está dizendo, irmãos, não façam isso. Isso não aproveita a vós outros. Sejam submissos para com eles, pois velam por vossas almas. Velar. É alguém que é como que vai passar uma noite sem dormir, vai abrir mão do sono para cuidar de uma outra pessoa. Eles velam por vossas almas. Como quem deve prestar contas, eles fazem esse serviço porque eles sabem que um dia estarão diante do tribunal de Cristo e eles terão que prestar contas do serviço que eles fizeram, cuidando das ovelhas do Senhor. O Senhor vai chamar à sua presença esses presbíteros e pedir contas do serviço. E esses irmãos estão fazendo um serviço cansativo, esgotante para eles, porque a igreja não está ajudando. E o escritor aos Hebreus diz, irmãos, não façam isso, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, espero que essas meditações e essas últimas palavras, se nos primeiros estudos, os irmãos presbíteros talvez possam ter sentido que a gente lançou muita responsabilidade, né? A palavra de Deus lança sobre eles a responsabilidade de pastorear todo o rebanho, de cuidar de cada ovelha, de visitar as casas. Eu não vim aqui para lançar peso sobre os ombros dos presbíteros, mas, especialmente nesse último estudo, tentar conscientizar cada irmão da igreja, jovens, casados, solteiros, velhos. Esses irmãos precisam da nossa ajuda. Eles fazem um serviço angustiante, muito difícil. Eles precisam da nossa compreensão, precisam do nosso carinho, precisam da nossa ajuda. E que assim possamos contribuir todos, para que o rebanho possa crescer saudável, dando louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.